Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 5. Eu vou fazer a leitura do versículo 30, depois nós vamos orar. Então, João 5, versículo 30. Só para pegar o final do último estudo que nós fizemos deste capítulo aqui. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado porque nós temos este justo juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai fazer justiça sobre toda a terra, sobre tudo o que é incorreto, que é sujo, que é escondido. Todas as iniquidades serão trazidas à luz perante o justo juiz. Hoje nós confiamos parcialmente, temos que confiar na providência do Senhor e na justiça dos homens para resolver as questões que aparecem no nosso dia a dia. Mas um dia nós sabemos que na glória o Senhor trará tudo à luz e tudo será tratado com justiça pelo justo juiz, em quem nós podemos confiar e descansar. Descansamos nos teus braços, porque o Senhor é justo e bom, misericordioso também, e sempre pronto a perdoar a todos que se arrependerem e crerem no Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor, nesse estudo que vamos fazer, em nome de Jesus, amém. Então, nós temos aqui uma declaração forte de Jesus perante os judeus, que estavam questionando ele após ele ter curado um enfermo lá no tanque de Betesda, Então, aquela pessoa estava ali décadas, 38 anos, se eu não me engano, sem poder andar, estava ali aguardando na beira do tanque um milagre, e Jesus fez um milagre, não da forma como ele esperava, mas ele foi curado, e isso era um dia de sábado, e os judeus vão então interrogar Jesus, por que duas coisas: primeiro, o Senhor cura no sábado, e segundo, o Senhor fala para a pessoa pegar o leito e carregar, quando no sábado não é permitido carregar peso, O Senhor sabe muito bem disso. E aí tem toda esse caso criado em cima de Jesus, quebrando o sábado aí, pelo menos na visão dos fariseus ali, dos judeus, E Jesus dá ali, faz um discurso para os judeus, No versículo 17 ele fala: Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Esse tipo de trabalho eu faço sim, curar os outros, salvar os outros, sim, e se eu quiser que ele carregue o leito como testemunho também, ele vai carregar, porque Jesus é o Senhor do sábado, o Filho do Homem é Senhor do sábado, E ele fala também, entre outras coisas, versículo 19, mas Jesus respondeu, recordando aí a aula passada, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Isso é um absurdo, evidentemente, Como é que um ser humano pode ver tudo que o Pai faz e fazer igual? Você está falando que isso é perfeito? Porque Deus é perfeito. Você faz tudo que Deus faz com perfeição? Sim, Jesus faz tudo que Deus faz com perfeição, porque Jesus é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, ele tem a natureza do Pai, ele tem os atributos do Pai, ele é Deus. E o versículo então 27, ele diz: e deu-lhe, o Pai deu ao Filho, deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem, ou seja, o Messias, Além de ser Filho de Deus, além de ver e fazer tudo que o meu Pai faz, eu sou o juiz, eu sou o Filho do Homem, eu vou assentar no trono e vou julgar, Versículo 29 ele diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nesse contexto está dizendo: eu vou determinar isso.
Eu vou julgar isso, quem vai para a vida eterna e quem vai para a condenação eterna. Essa é a posição de Jesus, juiz do fim dos tempos, né? Ele está qualificado para ser um justo juiz, porque ele julga de acordo com o quê? Versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como eu ouço, o que quer dizer isso? Eu julgo conforme eu ouço. Quer dizer, você julga conforme os boatos. Você ouviu alguma coisa, então você vai... não é assim, né? Ele julga conforme o que ele ouviu do Pai, né? Todo o texto está dizendo da relação que ele tem com o Pai dele, né? Ele já tinha dito no versículo 19 que nós lemos, né? O filho não faz nada de si mesmo, ele faz o que ele vê o Pai fazer. Eu vi o Pai fazer, eu faço. Eu ouvi o Pai falar, eu ajo de acordo também. Eu julgo de acordo com aquilo que eu vi do meu Pai e que eu ouvi do meu Pai. Não estou fazendo as coisas e não farei as coisas no meu ministério e no juízo final. Não farei as coisas conforme simplesmente a minha vontade, mas conforme a vontade do meu Pai. Versículo 20 eu posso repetir, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilhes. Então, o Filho vê tudo que o Pai mostra, e o Filho ouve tudo o que o Pai fala. O justo juiz não busca a sua própria vontade, né? Por isso que ele diz que ele é justo no versículo 30. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Juiz nenhum pode simplesmente julgar conforme a sua vontade. Ele tem uma lei para seguir, né? Até juízes do Supremo Tribunal não julgam, não deveriam julgar conforme a sua arbitrariedade ou a sua vontade. Eles deviam julgar conforme uma Constituição, conforme uma lei. Se eles saírem da Constituição, eles não são justos juízes. Jesus também, como juiz, não julga as coisas da sua própria cabeça, julga de acordo com aquilo que é a vontade maior do Pai. Então você tem isso sendo declarado, uma declaração forte, né? Uma declaração forte. E se ele faz uma declaração dessas, se colocando igual a Deus, né? Que era a acusação que os fariseus fizeram contra ele, né? No versículo 18 eles falam, nós lemos também, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, é o final do versículo 18. Ele estava acusado, você está se fazendo igual a Deus? Estava se fazendo igual a Deus. Então essa é uma declaração muito forte. Prove que isso tudo que você está falando é verdade. Os fariseus podiam dizer para ele. Você não vai acreditar que alguém faz tudo que o Pai faz e que julga tudo conforme o Pai mostrou, que é perfeito e que é o Filho de Deus, só porque alguém falou. Se eu chegar aqui e falar, eu sou a segunda pessoa da Trindade reencarnada, você vai acreditar? Não vai acreditar. Prove, né? Não precisa acreditar em tudo que alguém falou só porque se diz crente, né? Tem muita gente falando muitas e muitas coisas, sou grande coisa, né? Tentando atrair muita gente. E as pessoas acreditam porque a pessoa fala e fala com uma linguagem bíblica, vamos dizer assim, uma linguagem espiritual, aparentemente, e falam grandes coisas e estão atraindo muitas pessoas. Mas os crentes têm que ter um senso crítico, que os fariseus tinham, só que os fariseus não tinham fé, e elas eram blasfemadores. Mas o crente, tudo bem, o crente não deve ser blasfemador e ele deve ter fé. Mas ele não precisa acreditar em tudo que todo mundo fala só porque alguém falou, né? Você já viu como as notícias correm na internet rapidamente? Alguém posta alguma coisa falando, olha, Deus fez isso, 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 e joga na internet. E todos os crentes acreditam e começam a repassar, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Você parou para verificar se Deus fez aquilo mesmo, né? Às vezes não fez, às vezes é uma historinha que alguém inventou e está sendo passado, né? Você passa e passa e passa até você fazer tanto passar que você passa vergonha quando alguém descobre que era mentira, né? Então, os crentes são crentes, né? Eles acreditam nas pessoas. A gente acredita, a gente é ingênuo, não é? Muitas vezes, não deveria ser ingênuo, a gente deveria ser
crer na palavra de Deus, mas ser prudente. Mas muitas vezes, por causa da nossa simplicidade, e porque às vezes nós não mentimos, a gente acha que os outros também não mentem, né? Não mente. Crente mente, pessoa que diz ser crente mente, né? Para ficar popular, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, então, como é que eu sei que Jesus não estava mentindo? Ele não era um mentiroso. Então, esse capítulo é para provar para os judeus que ele não era um charlatão, que ele não era um falsário, que ele não era um mentiroso. Primeiro, eles acabaram de ver um milagre, né? Isso não é para qualquer um. Então, existem 5 testemunhas aqui presentes neste texto, nesse final do capítulo 5, para corroborar com o testemunho de Jesus Cristo a respeito de si mesmo. Porque ele dá o testemunho de que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Ele age como Deus e faz tudo que Deus faz e age de acordo com a vontade de Deus sempre. Então essa é a declaração. Eu sou isso aí. Ele diz, eu sou perfeito. Ponto. Então o texto vai justamente mostrar a acusação então dos fariseus pedindo uma evidência disso e Jesus vai apresentar. Versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Jesus está até concordando, olha, se só eu chego aqui e falo que eu sou isso, isso e aquilo, só porque eu falei, vocês não vão acreditar, certo? Se fosse só eu falando, vocês não iam acreditar. Vocês não devem acreditar em mim só porque eu falei, só porque alguém chega e fala. Então Jesus está falando assim, se eu testifico de mim mesmo, ou se eu sou o único que testifica de mim mesmo, né, em outras palavras, então meu testemunho não é verdadeiro. Existem outras maneiras de você verificar se um testemunho é verdadeiro ou não, né? Você não vai acreditar que alguém é um profeta ou um divino juiz só porque a pessoa diz isso. Como é que alguém verifica se uma declaração é verdadeira ou não? A lei nos mostra isso, né? A lei dos homens hoje, como é que é? Se eu chegar e falar, olha, tal pessoa é culpada, eu fizer uma acusação perante um juiz, olha, esse aqui é culpado de crime, como é que eu posso provar que a pessoa é culpada? Como é que geralmente se faz isso? Como? Quais provas? Por exemplo, testemunhas, né? Bom, mas eu sou uma testemunha, estou dizendo, eu vi, é suficiente? Não é suficiente. Como? Fatos justificativos, mas você tem que comprovar os fatos, né? Tem que ter alguma evidência. Mas testemunha já é uma maneira, né? Vamos ver Deuteronômio 19, por exemplo. Deuteronômio 19, 15, numa época que não tinha câmeras ainda, você tem uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. Eu vi. Tem mais alguém que viu? Não, só eu vi. Então você não pode abrir um processo. Oi? Tem que ser baseado também em uma lei, né? Sim, tem que ter uma lei, tem que ter uma transgressão da lei e alguém para mostrar que houve transgressão da lei. Então você tem aí, versículo 15 diz: uma só testemunha não é suficiente para abrir o processo. Contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. Mas foi horrível, eu vi. Não é suficiente só você. Ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então tem que ter pelo menos 2, de preferência 3, se tiver mais tudo bem, mas 2 ou 3 testemunhas para ir para começar a conversa. Se não tem nem isso, não começa a conversa. Não tem como. Benefício da dúvida, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E um jeito de provar é com mais de uma testemunha. Pode haver falsas testemunhas. Posso pagar alguém para testemunhar? Sim, tem essas coisas que acontecem na Bíblia também, né? Pagaram falsas testemunhas contra Jesus, né? Só que aí o que acontece? As testemunhas caíram em contradição. E a Bíblia diz que elas se contradiziam, né?
Então, precisa haver uma investigação. Não basta ter 2 ou 3 testemunhas, elas serão ouvidas com cuidado para ver se elas não caem em contradição. E aí, caindo em contradição, não será condenada a pessoa, né? Tem que haver um julgamento com justo juiz, né? Oi. Ontem aconteceu um fato bem interessante. O Matheus estava participando de um torneio ontem de xadrez e pelo tempo do relógio ele tinha ganho. Só que na hora que o árbitro chegou, o relógio dos dois estavam zerados, os dois lados. Aí o Matheus falou, não, mas ele zerou o tempo primeiro, mas não tinha nenhuma testemunha perto. Ele vai falar o contrário, você vai falar uma coisa, o outro vai falar outra. Não, o nosso zerou junto. Aí ficou a palavra do Matheus e o outro. Não tem como resolver. Aí não teve, o árbitro falou, não, olha, o relógio está considerando. Pode ser injusto, mas ninguém viu, então não tem jeito. Não tem como resolver. Voltando em João 5, né, versículo 32. Tudo bem. Primeiro ele disse no versículo 31, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Então eu não vou nem considerar a minha palavra aqui, apesar de que eu sei que eu estou certo, não vou nem levar isso em consideração. Eu vou apresentar outras testemunhas para você. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Tem um outro, e eu sei que é verdadeiro o testemunho dele. Aqui ele não identifica quem é esse outro. Depois ele vai continuar falando e vai mencionar várias testemunhas. Nesse primeiro versículo aqui, ele não fala quem é esse outro. A gente entende que deve estar falando do Pai. Ele tem um outro. Deus é minha testemunha, mas ele não falou ainda, né? Mas aqui tudo indica que ele está falando de Deus, e ele vai falar de Deus mais para frente no capítulo, explicitamente, claramente. Mas por enquanto, ele só fala: há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Veja João 8,18, aí 2 capítulos para frente. Ele se deparou com uma situação parecida, e ele fala quem é esse outro aí. João 8,18: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então não é errado ele testificar de si mesmo, mas esse testemunho sozinho, esse testemunho não tem força, né? Mas o Pai testifica de mim. Então tem outro, o Pai. Então o Pai e o Filho. Então se eu fizer uma acusação e tiver uma testemunha comigo, é a primeira coisa. Mas tem mais de uma, 2 ou 3, né? Então você tem aí, Jesus e o Pai seriam 2, mas vamos colocar assim, eu vou contar a partir do segundo, que é o Pai aqui. Vamos ver quantas testemunhas nós temos. Então você tem no João 5, né, 32, ele fala, tem um outro, mas vamos começar com aquele que ele menciona pelo nome, no capítulo 5. Primeiro que ele menciona pelo nome está no versículo 33, né? João: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Ele deu testemunho da verdade. Não fui nem o primeiro a falar a respeito de mim mesmo. Olha só lá João capítulo 1, a gente já viu isso em outra aula, né? João 1 é um texto um pouco longo, do 19 até o 34 tem esse testemunho aí do João. Eu vou ler alguns versículos aí dessa passagem. João 1, 19: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Jesus está se referindo a esse momento, né? Vós mandastes mensageiros a João. Ele está lembrando dessa passagem aqui. Quando que eles mandaram? Aqui, João 1,19, né? Os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? E João estava falando para o povo se arrepender, estava batizando pessoas, né? E João, em versículo 20, confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Aí eles continuam perguntando várias coisas para ele: quem você é então, né? Ele fala a respeito de si mesmo, e depois ele fala no versículo 26, João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água,
mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Ele é antes de mim porque se João Batista nasceu antes de Jesus, né? É estranho ele falar isso. Primeiro, o ministério de João Batista começou antes de Jesus. João Batista nasceu antes de Jesus, eram primos, mas João Batista nasceu primeiro. Então por que ele fala que Jesus era antes de mim? Porque ele já existia antes da fundação do mundo, né? João tinha essa consciência, né? Então ele fala: vem antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. E aí continua o texto falando sobre João, e no versículo 29 ele diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizo com água. Pronto, aqui ele identifica claramente quem é aquele Messias falado, né? Eu posso dizer que é o Messias aqui, apesar de não ter usado essa palavra. Versículo 32, João testificou, de novo essa palavra, testificou, ele é uma testemunha, testemunhas testificam. Testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado, de novo, testemunhas testificam, tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ponto. Não tem discussão. Eu vi, né? Deus me disse, é Ele. Este é o Filho de Deus. É isso que uma testemunha faz. A testemunha, ela não vai julgar. A testemunha não vai dar o veredito. Tem um júri que faz isso, né? A testemunha não acusa nem defende. Tem um promotor para acusar, tem um advogado para defender. A testemunha só conta o que ela viu. Eu vi o Espírito descendo em forma de pomba sobre ele, e uma voz do céu, e Deus me dizendo que é este, o que batiza com fogo. Ele só está contando a sua experiência, né? Nós somos testemunhas de Jesus. Somos testemunhas de Jeová? Nós somos também, não somos daquele grupo, né? Mas também testificamos de Jeová, que é Deus, né? Mas somos testemunhas de Jesus. Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, né? Então, nós temos que falar o quê? Olha, você não vai julgar, você não vai defender, nem acusar, nem coisa nenhuma. Você vai contar o que você aprendeu daqui, o que te contaram, a sua experiência com Deus. Você vai contar. Se a pessoa, aí vai tomar o seu veredito próprio lá, né? Quero seguir ou não quero seguir, né? A pessoa toma a sua decisão e responde perante o juiz, né? Agora, nós somos testemunhas e testificamos. Nós temos que contar aquilo que sabemos de Cristo, né? Temos muita preocupação com longas argumentações a respeito de Cristo. Como é que você me prova que Cristo... Não, eu estou testificando o que aconteceu comigo, o que eu li aqui, o que me foi dito, o que eu vi, as minhas experiências. Você interprete como quiser. Eu interpreto assim, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Agora, se você crê ou não crê assim, aí é com você, né? Então, essa é a primeira testemunha, João Batista. No versículo, voltando a João 5, no versículo 34, eu porém, Jesus falando, né? Eu porém não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Engraçado, ele fala assim, olha, tem uma testemunha que é João, ele deu testemunho da verdade, o que ele falou é verdade. Então tem uma testemunha aqui do meu lado, ele disse que eu sou o Filho de Deus, eu disse que eu sou o Filho de Deus, ele disse que eu sou o Filho de Deus. Só que eu não recebo testemunho de homem. É engraçada essa frase de Jesus. Você não recebe testemunho de homem, então por que você mencionou João Batista, né? Então ele fala isso, é como se ele estivesse dizendo, olha, não preciso de testemunho de homem nenhum, porque o que eu faço já é testemunho suficiente para vocês perceberem quem eu sou, né? Não precisava de testemunho de homem nenhum, né? Mas eu estou falando isso por quê? Para que vocês creiam, né? Porque eu quero que vocês sejam salvos, né? Vamos dizer assim. Ele diz, olha, mas digo isto
para que vos salveis. Precisa de testemunhas? Eu tenho um monte. Vou falar esse aqui primeiro. João Batista. Você quer mais? Eu vou dar outras também. Não precisava, viu? Vocês estão falando aqui comigo, o próprio Filho de Deus, já é para vocês perceberem. Mas vocês querem testemunhas? Eu vou dar vários para vocês. Então está aí, João Batista é o primeiro que eu estou mencionando, né? Versículo 35. E ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Eu estou mencionando João Batista, apesar de que eu não precisava, né? Eu estou mencionando porque eu sei que vocês respeitavam ele. Eu sei que vocês tinham ele como um profeta do Senhor, que trazia luz, porque ele anunciou o Messias, e vocês ficaram super empolgados quando ele falou que o Messias está aqui entre nós. Vocês pensaram, agora sim a nação vai para frente. Só que quando vocês descobriram que o Messias era eu, vocês se decepcionaram, né? Mas aquele que vocês respeitavam tanto, João Batista, ele disse que era eu. Vocês não estão acreditando, nem em mim e nem nele, né? Então eles se decepcionaram com o Messias. Não era aquilo que eles esperavam, né? Quantas pessoas gostam muito de um pregador, né? Ouvi falar que tem um pregador, ele uma pregação poderosa, né? E vai lá ver. E a pessoa vai lá e gosta no começo, até esse pregador falar alguma coisa que você não gosta, né? Não gosta não porque não está na Bíblia, mas porque você não gosta, né? Porque mexeu com você, né? E aí você se decepciona. Os judeus foram assim, né? João Batista, o Messias. Começa a ouvir o que o Messias fala e ele começa a criticar a gente. Não, acho que até o João Batista estava errado, né? Ainda bem que foi decapitado, né? Já vai tarde. Então as pessoas mudam de posição muito rápido, né? Elas mudam, nós mudamos, né? A gente é levado pelas emoções, né? Pelos sentimentos, né? E não pelas escrituras. Jesus nunca contrariou nenhuma escritura. Ele cumpre todas as promessas, né? Só que não é o que as pessoas estavam esperando. Até a sua própria interpretação do sábado é a verdadeira, que o Messias é Senhor do sábado. Paciência, engulam essa. E seguindo então, você tem ali mais uma testemunha mencionada no versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. João é só para começar, tem o maior. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Claro, as obras são testemunho suficiente. Jesus não falasse nada, você olhar para as obras de Jesus, já devia saber que ele é de Deus, né? Que ele é o Messias. Se alguém faz milagres, esses milagres têm que ser considerados. Não é assim. Você vê, você está ali com um homem que se diz um homem de Deus. Tem um paralítico na frente dele. Você sabe que aquela pessoa está anos paralítico. Esse homem de Deus chega lá e fala para ele se levantar e a pessoa se levanta. Você vai falar, isso não é nada. Você não vai falar isso. Você vai tentar, né? Lógico que tem que tentar. É um milagre. Como não vai prestar atenção nisso, né? Então, na Bíblia, os milagres de Jesus são testemunho de Jesus. O milagre é um testemunho infalível? Ou podem haver falsos milagres? Isso aí a gente pensa daqui a pouco, mas você não vai simplesmente fechar os olhos, nada aconteceu, isso acontece qualquer dia, né? Não é assim, né? Se acontecer um milagre, se tem uma pessoa como Jesus fazendo milagres, você vai prestar atenção pelo menos, né? Vai considerar um testemunho. Jesus é muito maior do que João Batista. Então Jesus nem precisava do testemunho de João Batista, porque as obras de Jesus mostram isso, tá? Que tipo de obras, né? Não é qualquer coisa. Qualquer coisa qualquer um faz, tá? Qualquer coisa qualquer um faz, né? Profecias fajutas qualquer um faz, línguas fajutas qualquer um imita, truques qualquer um faz, encenação qualquer um faz, qualquer um pode pagar um ator para ficar numa maca e depois se levantar e chorar que foi curado. Isso aí tem gente que paga para fazer isso. Então essas coisas acontecem. Podem enganar por um tempo, né? Mas a verdade aparece. Agora, as coisas que Jesus fazia não eram
para você levar levianamente. A pessoa está 38 anos sem andar. Não foi escondido em algum lugar, foi na frente de todo mundo, no meio de Jerusalém, uma festa. Estava todo mundo vendo, não dá para negar. João 9,32, quando um cego de nascença foi curado, o cego disse assim, João 9,32, pessoas vieram perguntar para esse cego, né? Quem curou, como curou, por que curou? E ele vem e fala: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Existem milagres e milagres, né? Uma coisa, a pessoa está com dor de barriga, você fala para sair a dor de barriga sai. Dor de cabeça, né? Um carocinho, não estou achando mais o caroço. Uma coisa. Outra coisa é um cego de nascença. Um cego de nascença nunca houve na história do mundo. Pode procurar no Velho Testamento, vai ler o Velho Testamento linha por linha. Você não vai ver um cego de nascença sendo curado nem por Elias, Eliseu, Moisés, ninguém. É mais difícil do que ressuscitar um morto. Olha, não sei se é mais difícil que ressuscitar um morto, mas mortos tinham ressuscitado. Cego de nascença não tinha sido curado. Isso é um fato, né? Então, como que você vai ignorar isso, que esse homem é de Deus, se ele faz uma coisa dessas? Os testemunhos, os milagres, foram entregues para que você cresça em Jesus. É para crer em Jesus porque ele fazia essas coisas. João 10:36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Eu estou falando uma coisa aqui, vocês não têm que acreditar em mim não, né? Só porque eu falei. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. As obras não podem ser negadas, os milagres não podem ser negados, eles são evidências sim, são testemunha forte sim, de que um homem é de Deus, porque ele faz milagres verdadeiros, impressionantes, que ninguém nunca fez. Não é truque de câmera, né? Hoje em dia, as pessoas às vezes perguntam: por que Jesus não veio hoje, numa época que tem transmissão ao vivo, tem televisão, tem tudo, todo mundo poderia ver? Sabe o que ia acontecer se Jesus viesse hoje? Ninguém ia acreditar nos milagres, ia falar: isso é truque, isso aí é computação gráfica, né? Isso aí não iam acreditar. Então não adianta falar: se fosse hoje, eu acredito. Não ia acreditar, não acreditar na época, não ia acreditar em hoje. Hoje você não acredita mais nos seus olhos, porque tudo é falsificado no computador, né? Oi. Isso aí vem mostrar pra gente que, vamos falar, que as ações valem mais que a palavra, né? Sim, isso, os milagres, eles são uma testemunha muito mais forte do que simplesmente eu falar que eu fiz, ou eu falar que eu sou, né? Lógico. Ia ser fake. Ia ser fake, fake news. E você não ia saber se é verdade ou se é mentira. Ia ficar uns achando que é, outros achando que não é, do mesmo jeito, né? Mas aqui era testemunho visível. Agora, quem estava próximo e conhecia a pessoa e viu o que aconteceu, tanto hoje quanto na época, sabe o que aconteceu. E é para esses que é o testemunho, né? Essas pessoas são transformadas pelo poder de Deus. Hebreus 2:4. Vamos ver o 3 e o 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando, olha essa palavra, testemunhas testificam, né? Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Agora está falando dos apóstolos, né? Olha, Jesus, o Senhor veio falando isso, e depois os outros falaram, e Deus testificou por meio de milagres. Então os milagres confirmam a palavra. Agora, é possível o inimigo falsificar esses milagres? Ele faz maravilhas, né? Mateus 24, Deus fala que
o inimigo vai fazer sinais para se, porventura, ele pudesse enganar até os eleitos. Vamos ver como é que está exatamente o texto. Ele fala algo assim, né? Se pudesse, ele enganaria até os eleitos, né? Versículo 24, porque surgirão, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, existem sinais da mentira do inimigo também. Eu sempre entendo, olhando para a história bíblica, olhando para a vida, para os testemunhos, para as escrituras, que o inimigo tem poder, mas não de chegar ao nível dos milagres que Jesus fazia. Jesus e os apóstolos faziam. Esse nível ele não consegue chegar, mas ele faz grandes sinais. Ele pode fazer e pode enganar a muitos. Então, o sinal sozinho é uma testemunha muito forte, mas ela não é a testemunha única e suficiente, né? Então, você tem outras coisas para observar além do milagre. O milagre chama atenção, mas aí você vai comparar o milagre com o quê? Como é que você descobre um falso profeta na Bíblia? Algumas maneiras de se descobrir se é um profeta. Uma coisa é o milagre, você vai ver se aconteceu ou não. Isso é uma coisa, né? Ele falou, não aconteceu, pronto, acabou. Não é de Deus. Tem mais algumas coisas. O que poderia ser feito? Para nós, o principal é ser o que ele diz, condiz com a palavra de Deus. Por mais que milagres aconteçam, mas a sua mensagem é diferente dessa. Então você vai comparar com as escrituras, porque se vier um anjo de luz, ainda que venha um anjo de luz pregando outro evangelho, seja anátema, né? Bom, se não bate com aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e pelo Senhor, então... não conhecer as escrituras. Pois é. Então as escrituras são... Ele vai mencionar no João 5, ele vai mencionar as escrituras. Então ele vai dando uma sequência aqui. Sim, o que eu falo, sim, o que o João Batista falou, sim, os milagres, mas não para por aí. Eu tenho mais provas aqui para vocês, né? Como é que você identifica um falso profeta? Então, só completando, além disso que a gente falou, eu poderia acrescentar mais algumas coisas aqui. Esse curandeiro que está curando muita gente, ele vende as curas? Ou ele de graça recebeste, de graça dai, né? Ou ele está vendendo? Tem que olhar isso aí. Jesus nunca vendeu cura nenhuma, os apóstolos também não. Você tem gente que faz sinais e que faz propaganda dos seus sinais? Não, mas ele nem falava em nome de Jesus. Não fala, ele fala em seu próprio nome. Eu mando, eu ordeno. Ele determina em seu próprio nome. A pessoa vende as curas, a pessoa promove a si mesma, a pessoa publica e faz propaganda do seu poder. Jesus não fazia, pelo contrário, Jesus dizia o quê? Não conta para ninguém não. Você viu um desses falar isso? Curei você, não conta para ninguém, né? Eu já vi alguém falando isso? Eu nunca vi. É sempre tocar trombeta, trombeta, trombeta. Tá? Mas eles têm uma explicação para isso. Tem? As pessoas vão testemunhar porque se for ver mais pessoas... Sim, eu só estou falando que na Bíblia era diferente. É só isso que eu estou dizendo. A pessoa pode ter muitos argumentos. Eu estou falando assim, não parece com Jesus, né? A glória é para eles. A glória é para eles. Então é o meu ministério, né? Conta para os outros aí o meu ministério. Há um outro negócio também, que tem um congresso aí, milagroso aí, que a pessoa está com dificuldade financeira, ela faz parte do congresso lá, não sei qual o nome, e ela fica rica as mãos. Fica rico de uma hora para outra. Me fala onde que é esse endereço aí que eu estou querendo. É muito você fácil. Vê a pessoa monta o testemunho até então, você fica contente, feliz, e vê que a pessoa estava curada, mudou, mas de repente ela vai dar falar, eu aceitei Jesus, mudei de vida, minha vida. Não, eu tenho 2 carros importados na garagem, eles buscam bens material, né? Estou falando que não parece com a Bíblia, só isso. Quem quiser correr para a igreja que quiser, vai procurar ser rico. A Bíblia diz que é bom não procurar ser rico. Está escrito na Bíblia isso, né? Os que querem ser ricos cairão em muitas tentações. Está escrito na Bíblia. Versículo 37 do João 5. Terceira testemunha.
E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Testemunha, o Pai. Antes ele tinha falado, ó, tem outro que testifica de mim, agora está falando o nome. O Pai testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. É verdade. Mas ele falou. Estava lá no batismo. Quem estava lá viu. Pergunta lá. Se não ouviram uma voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Aí ele ouvia. Aí ele ouvia não, ele ouvia na transfiguração, né? Mas no batismo, em quem me comprazo, né? O Pai, sim, o Pai testificou. Tem muita gente, vocês não viram. Vocês não conhecem Deus, né? Mas quem estava lá com João Batista, eles ouviram, né? O Pai deu testemunho. Oi. O João Batista pregava batizava para arrependimento do pecado. Sim, sim. Mas Jesus foi para ser batizado só para cumprir a lei. Sim, para cumprir toda a justiça, né? Exatamente. A gente trabalhou esse ponto vários domingos atrás, não sei se a irmã estava presente, né? Então Jesus se junta a esse grupo iniciado por João Batista, né? João Batista veio como precursor. É como se Jesus estivesse dando testemunho de João Batista nesse momento. Olha, a palavra que João Batista está falando é correta, e eu endosso, e eu me deixo batizar, porque é assim que se inicia um ministério rabínico em Israel, por meio de um batismo num grupo fiel ao Senhor. Eu estou dizendo, é essa linha correta. Só que ele não foi para arrependimento do pecado, porque ele não tinha pecado, né? Mas enfim, aí você tem aqui o Pai sendo apontado como testemunho, né? O Pai falou. Versículo 38 tem ainda mais. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós, né? A palavra, olha, Deus falou, Deus deu testemunho, e vocês não creem na palavra, porque vocês não creem naquele que ele enviou para vós, né? O que significa a palavra de Deus não permanece em vós, né? A sua palavra. A palavra que é o logos em grego, a sua palavra, o logos, não permanece em vós. Quem é o logos de Deus? Quem é a palavra de Deus? Ou verbo de Deus, né? Logos é aquele lá do João 1:1, o irmão João Júnior já falou, é Jesus. João 1:1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo ali é logos, no princípio você podia traduzir, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o logos de Deus não permanece numa pessoa, essa pessoa não crê em Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Você não tem como ter a palavra de Deus se você não tem Jesus. Se você não crê em Deus, a palavra de Deus não permanece em você. Os judeus achavam que eles conheciam a palavra de Deus, porque estudavam muito as Escrituras, mas eles não conheciam. Isso aí vai nos ligar com a próxima testemunha, que é a quarta testemunha, versículo 40 em diante. E não quereis vir a mim para terdes vida, né? Ele completa ali a sua palavra a respeito dessa terceira testemunha. E versículo 41, e eu não recebo glória dos homens, antes de entrar na quarta testemunha, né? Eu não recebo glória dos homens. O que ele quer dizer com isso, né? Não recebo glória dos homens. Ele não buscava a glória deste mundo. Jesus não buscava a glória deste mundo, mas ele buscava a glória do Pai. Olha só, versículo 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não dá para vocês crerem. Vocês querem buscar a glória do mundo, vocês querem ser exaltados, então não tem como. Eu não recebo glória dos homens. Eu não estou preocupado com o que os homens pensam de mim, o que os homens me glorifiquem. Isso aqui vai ser na glória, eu vou receber tudo, mas ele não estava preocupado com isso. Vocês estão preocupados com isso. Vocês querem seguidores, vocês querem ser muito populares. Então, não dá para vocês receberem a verdade. Não tem jeito. Como que vocês vão crer se Deus não quer que a pessoa se exalte? Deus humilhará todos que se exaltarem. Então Deus quer uma pessoa que seja quebrantada para receber a salvação. Vocês não são quebrantados, vocês buscam glória de homens. Então como é que vocês vão crer quando eu chego e falo que vocês são pecadores e precisam se arrepender? Não tem jeito.
tem jeito. Primeira coisa que tem que acontecer para uma pessoa receber a salvação é, ao ouvir o Evangelho, ela ser quebrada, né? Coração duro ser quebrado. Se o coração duro não for quebrado, se ela está buscando sua própria glória, é impossível a pessoa crer em Jesus e ser salva. Ela pode crer em Jesus como uma moda, né? Mas crer em Jesus como aquele que me salva do inferno, não tem jeito, porque eu não acho que eu estou indo para o inferno, né? Então, como podereis crer se vocês buscam glória do homem, né? Vocês acham que vocês merecem a glória, né? Vocês não querem. Versículo 42. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. É uma palavra forte também de maldição, na verdade, né? Vocês não têm o amor de Deus. A pessoa agraciada com o amor de Deus ama o Filho de Deus. Vocês não amam o Filho de Deus, vocês não receberam essa graça no seu coração ainda. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. De quem que ele está falando aqui, né? Eu venho no nome do meu Pai. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão aceitar. Ele não diz quem é esse outro, não insinua quem é esse outro. Muitos têm pensado que esse outro talvez seja o próprio anticristo, um falso Cristo. Mas se o Cristo verdadeiro eles não receberam, se vier um outro falso em seu próprio nome, eles vão receber, né? Talvez ele esteja falando a respeito disso, né? Versículo 43 menciona essa pessoa. 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, talvez dê uma pista a respeito disso. Versículo 7. Vamos ler rapidamente do 7 ao 12. Considero que eu digo... Não, estou em 2 Timóteo. 2 Tessalonicenses... Já estamos chegando ao final. 2 Tessalonicenses 2:7. Porque já o mistério da iniquidade opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja que Jesus falou, vocês não têm o amor de Deus. Eles não receberam o amor de Deus para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Percebam o que acontece. Jesus manda o Filho de Deus, manda o amor. Eles não recebem o amor no seu coração. Então a pessoa não quer o Evangelho. Então não quero. Então, o que vai sobrar? Se você não quer a verdade, o que sobra é a mentira. Você rejeitou a verdade, então você vai receber a mentira. E aqui nesse contexto, segundo Tessalonicenses, a mentira está personificada no próprio anticristo. As pessoas vão receber o anticristo por meio da operação do erro. Eles vão crer nas mentiras e nos sinais que ele vai fazer para serem julgados os que não creram no Evangelho, na verdade. Assim, só existem duas possibilidades, né? Não tem isentão, não tem centrão no plano de Deus. Ou é céu ou é inferno. Não adianta você achar, o purgatório está mais ou menos, né? Não tem isso. Então, ou é a verdade ou é a mentira. Eu usei termos políticos, mas se quiser votar no centro não tem problema, tá? Eu estou usando só como uma piada. No plano de Deus não tem centro. É ou o céu ou o inferno. O céu ou o inferno. Se não recebeu a verdade, você vai receber a mentira e vai ser condenado. Só finalizando, João 5, então, eu falei de 4 testemunhas, só repassando as 4 testemunhas, né? A primeira foi João Batista, a segunda foram os milagres de Jesus, terceira é o Pai, quarto as Escrituras. Dentro das Escrituras, ele vai mencionar mais um, versículo aí 44, como vós, João 5,44, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Jesus não é o promotor, não vai acusar, ele é o juiz, né?
Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Moisés é a quinta testemunha. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés deu testemunho de mim, e vocês não estão crendo em Moisés. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então você pode juntar aqui Moisés junto com as escrituras, né, como a testemunha final aí. Mas eu preferi separar em dois: as escrituras em geral e em particular Moisés. Por quê? Porque isso espeta o coração dos fariseus como nada mais, porque eles veneravam Moisés como o maior profeta da história, né? Moisés é Moisés, Moisés é a Torá, é a lei. E aí, nós cremos em Moisés. Não creio em nada. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou sobre mim, ou escreveu sobre mim. Moisés, na verdade, até poderia dizer assim, não é nem testemunha, ele foi testemunha, ele vai ser o promotor aqui, porque ele diz assim: há um que vos acusa, Moisés. Quem vai acusar é Moisés. Eu escrevi, você não creu, né? Então, aqui nós temos 5 testemunhas aí de que Jesus de fato é o Filho de Deus, para quem quiser crer. Em qualquer tribunal isso aqui seria suficiente evidência para a pessoa crer. E Deus, quando Ele fala para uma pessoa crer no Evangelho, Ele dá evidências. Não é assim que alguém chegou e contou uma história: você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Nunca ouvi falar disso. Por quê? Não, existem evidências. Existe muita coisa como evidência para você crer em Jesus. Temos a história aqui para contar para você. Prova científica? Não é prova científica, mas evidência suficiente para você tomar uma decisão por Cristo você tem. Por que as pessoas não tomam? Porque os seus corações são endurecidos. Como que vocês podem crer se o seu coração é endurecido? As pessoas tomam suas decisões com base na sua vontade, e a sua vontade é corrompida. Por isso o milagre da salvação precisa quebrar esse coração, para que a pessoa possa tomar uma decisão no meio de oração. Testemunha e oração, testemunha e oração. O milagre faz com que a pessoa creia. Se não houver o milagre, a pessoa não vai crer. Não importa quantas testemunhas você apresente, porque é muito evidente que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas não querem o Filho de Deus. Sim, é o Espírito Santo. É o testemunho do Espírito Santo no coração, que é o testemunho final. Mas testemunhar a palavra de Deus na vida, o Espírito Santo parar vai ter uma. Exatamente. Amém, irmãos? Passo a palavra aí de volta.